Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Cantares, no capítulo 4, no versículo 12. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a rena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Vamos fazer uma oração, então nós vamos começar com a irmã Mary. Senhor Deus, te agradecemos por poder estar aqui essa tarde com essas irmãs e agradecemos, Deus, pela sua soberania em trazer cada uma delas aqui. Agora pedimos que o teu Espírito Santo atue nos seus corações. Há uma necessidade tão grande que as irmãs sejam ativas, vibrantes e cheias de vida na igreja. Ó Deus, que o Senhor torne essas irmãs assim nessa tarde, que pela permissão do Teu Espírito Santo, a irmã Mary fale conosco com toda graça, com todo amor e com toda profundidade no Espírito, trazendo vida, graça e trazendo encorajamento para que as pessoas aqui todas possam crescer e andar de acordo com a Sua santa vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Please, Sister Mary, take your place. Boa tarde. Good afternoon. I would like to start with a question. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Raise your hand if you like to work in the garden. Levante a mão aqui quem gosta de trabalhar em jardim. Wonderful. Thank you. Belo, que bom, obrigado. I have another question, two questions. Eu tenho mais uma pergunta. Who likes to work with flowers and who likes to work with vegetables? Quem aqui gosta de trabalhar com flores e quem gosta de trabalhar com vegetais? First flowers Primeiro com flores and vegetables. e vegetais. Good. Muito bom. I love to work in the garden, sort of. Eu adoro trabalhar no jardim. I like the end result better than the work itself. Eu gosto do resultado que dá trabalhar no jardim mais do que o trabalho que dá trabalhar no jardim. So, God is the great creator of all gardens. Deus é o grande criador de todos os jardins. He's the master gardener who created the gardens. Ele é o mestre jardineiro que criou os jardins. He designed every plant and he knows how they grow. Ele desenhou cada planta e ele sabe exatamente como ela cresce. And he loves the garden, E ele ama o jardim, both the natural garden and the church. tanto o jardim natural quanto o jardim da igreja. In Song of Solomon and that we just read and in other verses, the church is compared to a garden. Em Cantares de Salomão, que acabamos de ler, e em outros lugares, Deus compara os jardins à igreja. So that's the theme that I'd like to talk about this afternoon with Então you. esse é o tema que eu gostaria de falar essa tarde aqui. And my title is Blooming in Your Church Garden. E o nosso tema e título é Florescendo no Jardim da Igreja. So the church is portrayed as a garden and it has beautiful variety. Então a igreja é retratada como um belo jardim, tendo uma linda variedade.
If we just look around, the variety is seen even in our color of skin. Se você puder olhar ao redor aqui e ver as diferentes irmãs que há, a própria cor da nossa pele já mostra um pouco dessa variedade. We come from different nationalities. Nós viemos de diferentes nacionalidades. There's variety in our family background, Há variedade no nosso contexto familiar and in our culture and in our everyday habits. e na nossa cultura pessoal e nos nossos hábitos do dia a dia. And it's beautiful variety. E é uma variedade muito bela. Jesus Christ is married to the church. Jesus Cristo está casado com a igreja. And in Isaiah, God promises to protect the church from the devil. E em Isaías, Deus prometeu proteger a igreja do diabo. He promises to lovingly take care of her Ele prometeu cuidar dela amorosamente and to cause her to flourish. e fazer com que ela florescesse. So if he loves and cares so much for his church garden, E se Deus, ele ama e ele cuida tanto do jardim que é a igreja dele, and if we love him and if we're part of the church garden, e se nós amamos ele, somos parte desse jardim da igreja, then we will naturally, by the power of the Holy Spirit, love others in the church então garden. naturalmente, pelo poder do Espírito, nós devemos amar as outras flores desse jardim da igreja. So I'd like to draw some comparisons about natural gardens compared to God's garden, the church. Então eu gostaria de fazer algumas comparações entre um jardim natural e o jardim de Deus que é a igreja. First of all, we need inner motivation not only to be a real part of the church, A primeira coisa é que nós temos que ter uma motivação real de não apenas sermos parte da igreja, but also to bloom in the church. mas além disso, florescer na igreja. So I'd like to look at several points. Então eu gostaria de olhar para alguns pontos. First, what is the purpose of the church garden? Primeiro, qual é o propósito do jardim da igreja? And second, let's roll up our sleeves and get to work. E o segundo, vamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar. And finally, we'll look at some lasting fruits. E finalmente nós vamos olhar para frutos duradouros. So first, what is the purpose of the church garden? Então, primeiro, qual é o propósito do jardim da igreja? When I think about gardening, I'm not one of those persons that absolutely loves gardening. Quando eu penso com relação à jardinagem, eu não sou uma daquelas pessoas que gosta muito do trabalho da jardinagem. But what gets me excited is the end results. Mas o que me deixa muito contente são os resultados finais que produz. I think of those beautiful flowers, Eu penso sobre aquelas flores lindas and I can almost taste those tomatoes when they grow ripe. e quando eu vejo aqueles tomates estando prontos para colher, eu já posso até saboreá-los. So that's what motivates me to get out there and do the work. Então é isso que me motiva a ir lá fora e trabalhar no jardim. And I compare that to in our natural sinful state, we don't really want to go out there and work for the Lord. E eu comparo isso com o nosso estado natural de pecado, que nós não gostamos de ir lá fora e trabalhar para Deus. We're not motivated to bloom in God's garden. Ou não estamos motivados a florescer no jardim de Deus. But if we're true plants in His garden, then the Holy Spirit moves us to want to work. Mas existem plantas verdadeiras no jardim de Deus que Deus nos move a trabalhar para que elas floresçam. And He continues to move us. E Ele continuamente nos move a fazer assim. And the primary motivating factor, which we spoke about yesterday, is love. E o motivo primário que nós falamos ontem na palestra é amor. So we love the master gardener, God, Então nós amamos o mestre jardineiro que é Deus. and we love our fellow flowers sitting all around us. E nós amamos também as nossas companheiras flores que se sentam ao nosso redor. So first, that love for God. Então, primeira coisa, amor a Deus. That's our first purpose, to show love to Him. Esse é o nosso primário propósito, apresentar amor a Deus. God is the giver of all life, both natural and spiritual. Deus é o doador de toda a vida, tanto espiritual quanto natural. Now, in the springtime in our state, Michigan, I think it's a little different than the springtime here. Bem, na primavera, no estado que ela mora, que é Michigan, é um pouco diferente aqui do Brasil e do nosso estado de São Paulo.
because all winter long the trees of course lose all their leaves in the fall, and so during the winter they look like they're dead. Porque durante o outono, lá em Michigan, todas as árvores perdem as suas folhas. E no inverno, elas ficam todas ressequidas e apenas com os seus ramos sem folhas. Except for the pine trees, they keep their leaves all year round. A não ser os pinheiros, que eles sempre mantêm as suas folhas durante todo o ano. And in our state, Michigan, it's often very cloudy in the winter. E no nosso estado, que é Michigan, geralmente é sempre muito nublado durante o inverno. So when spring comes and the sun starts to shine more, Então, quando a primavera chega e o sol começa a brilhar mais and the weather warms up, e o tempo começa a se aquecer then the trees, they start to blossom. e as árvores começam a florescer também. First little leaves and little buds, Primeiramente, pequenos brotos e pequenas folhas. and then brilliant green leaves, and the flowering trees have beautiful, beautiful flowers. E então folhas verdejantes e várias flores diferentes. So it looks like all new life, but it's really just been dormant. It's been living before, but it's springing to life. Mas na primavera isso parece uma grande nova vida, que na verdade era vida, mas estava apenas adormecido durante o período do inverno. So I compare that to when Jesus Christ begins to work in our hearts. E eu comparo isso com o tempo que Jesus Cristo começa a trabalhar no nosso coração. This burst of new spiritual life covers up the old dead and drab wood. Esse florescer da nova vida cobre aquele antigo tronco ressequido e monótono. And our sins of the past give way to beautiful leaves and flowers. E os nossos pecados do passado dão lugar para belas flores e belas folhas. And I think of a psalter that we sing in our church. It says, "Thy Spirit, O Lord, makes life to abound." E nós cantamos um salmo lá na nossa igreja que diz assim: o seu Espírito, ó Deus, faz com que a vida abunde. The earth is renewed and fruitful the ground. A terra é renovada e o solo se torna frutífero. To God ascribe glory and wisdom and might. A Deus seja a glória, sabedoria e poder. Let God in his creatures forever delight. Que Deus nas suas criaturas para sempre se deleite. So we reflect on God's delight in us Então nós refletimos o deleite de Deus em nós, by delighting in him. nos deleitando nele. So companion plants support each other. Então plantas companheiras dão suporte uma à outra. In our church garden, we sisters must support each other. No nosso jardim da igreja, nós irmãs devemos sustentar umas às outras. We can work together in church functions. Nós podemos trabalhar juntas em funções aqui da igreja. Maybe there's people here that they can ask the pastor's wives, "What can I do to help? Can you tell me someone who needs some help?" Talvez algumas de vocês aqui que não sabem o que fazer podem procurar as esposas dos pastores e perguntar: o que eu posso fazer para ajudar mais alguém que precisa? And then they can reach out and maybe make a meal for someone who's overwhelmed. E talvez você pode fazer um almoço ou um jantar para alguém que está sobrecarregado. Or help an elderly person who needs help with some cooking or nursing care. Ou talvez você pode ajudar alguma senhora idosa que precisa de ajuda para cozinhar, ou talvez até mesmo de ajuda com as suas necessidades de enfermagem. There's always lots of needs in the church, and we just have to pray for God to open our eyes to see them and to do something to help others. Sempre há muita necessidade de serviço na igreja, e nós, irmãs, precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos para ver quem precisa de cuidado. And of course, we have fellowship together when we worship together. E é claro que nós temos comunhão quando nós adoramos a Deus juntas. We can learn from each other, maybe in Bible studies or book studies. Nós podemos aprender umas das outras através de estudos bíblicos ou através de estudos de bons livros espirituais. E eu tenho também alguns gerânios que estão também no fundo desse jardim. And I have some climbing hydrangeas.
E eu tenho algumas trepadeiras de hortênsias and some sedum, autumn joy, e algumas sedônias que florescem no outono. and they all blossom at different times of the summer and spring. E todas elas florescem em diferentes tempos do ano e não apenas na primavera. And they have different sizes and textures and colors. E elas têm diferentes tamanhos, texturas e cores. And they're all different, but they all look good together. E elas são todas diferentes, mas juntas elas são maravilhosas. So they complete each other. They're complementary. Então elas completam umas às outras, elas são complementares. So our church garden is similar to that. Então o nosso jardim da igreja é semelhante a isso. We're all different shapes and sizes and colors. Nós temos tamanhos diferentes, formas diferentes, tudo diferente. We all blossom at different times, Cada uma de nós floresce num tempo diferente. and we bear different fruits. E cada uma de nós produz frutos diferentes. But God made us all, and He made us all beautiful. E Deus nos fez a todas e nos fez todas belas. So this not only calls for us to see the beauty in ourselves, but to see the beauty in others. E isso não apenas nos chama a ver a beleza em nós mesmas, mas também a beleza das outras flores do jardim. We spoke about Galatians 6 verse 10 yesterday, Nós falamos sobre Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ontem. and Danilo will read that. Yes. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. So we do good especially to people in our own church, Então nós fazemos o bem especialmente para as pessoas da nossa própria igreja, but also to all people. mas também para todas as outras pessoas. So we talk to others, we're interested in others, Então nós falamos com as outras pessoas, estamos interessados nelas, we encourage them, nós encorajamos elas. we talk about everyday life, but then we also talk about deeper spiritual matters. Nós falamos sobre a vida do dia a dia, mas também falamos sobre questões e matérias espirituais profundas. We also are called, as we spoke about yesterday, to esteem others higher than ourselves. Porque nós somos chamados a estimar o próximo mais do que a nós mesmos. So look at others and soak up their kind of wisdom. Então, olhe para os outros e procure se aproveitar da sabedoria que eles têm também. And always love each other. E sempre ame uns aos outros. So point number two, let's roll up our sleeves and get to work. Então, ponto 2, vamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar, mulherada. I thought I would wear my flowered shirt today because we're talking about gardens. Eu estou usando a minha camisa de flores hoje porque nós estamos falando sobre jardins. But this isn't a very good gardening shirt because these sleeves get in the way. E essa camisa aqui não é muito boa para fazer jardinagem porque essas mangas atrapalham. So, gardens. Only in paradise did the garden grow perfectly. Apenas no paraíso os jardins cresciam perfeitamente. No weeds, no obstacles. Nenhuma erva daninha, nenhum obstáculo. Adam and Eve worked, but they enjoyed the work. It was good. Adão e Eva realmente trabalhavam, mas eles gostavam do trabalho que eles faziam. It was pleasant. Ele era prazeroso. But work can still be good even with sin. Mas o trabalho pode continuar sendo bom, mesmo apesar do pecado. Although sin has had a big impact on our lives and on our gardens. Você sabe, o pecado ele teve um grande impacto nas nossas vidas e nos nossos jardins. What is the process of gardening? Qual é o processo de jardinagem, então? Before we plant a garden, we need to prepare the soil. Antes de plantar um jardim, nós precisamos preparar o solo. If there's rocks, we need to remove them. Se tiver rochas, nós teremos que retirá-las. The pH of the soil has to be right so that plants can grow. O pH do solo precisa estar corretamente balanceado para que as plantas possam crescer. You might need to add something to the soil, like we call it humus. Nós talvez tenhamos que adicionar alguma coisa ao solo, que lá nos Estados Unidos e aqui a gente chama de humus. You need to till the soil to get air in the soil. Você precisa afofar o solo para que o solo se encha de ar também. And you need to water it. E você precisa regar esse solo. You need to remove unwanted plants. Você precisa retirar plantas que não são desejadas.
And I compare that to the soil of our hearts that needs to be prepared to receive the word. E eu comparo isso com o solo do nosso coração, que tem que ser preparado para receber a semente da palavra de Deus. As we use the means of grace and as we worship and search God's word. À medida que nós usamos os meios da graça e nós adoramos a Deus, nós estamos preparando esse solo. So to prepare the soil of our hearts, we pray. Então, para preparar o solo dos nossos corações, nós devemos orar. We repent and we believe. Nós nos arrependemos e cremos. And we receive Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. E nós recebemos a Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. And then when our hearts are aligned with God's word, E quando os nossos corações estão alinhados com a palavra de Deus, then we try with all of our might to run our lives and our houses according to God's word. então nós nos esforçamos para administrar primeiramente as nossas casas e depois trabalhar de acordo com a palavra de Deus. And from there we can blossom in our church garden. E através de cuidar bem dos nossos lares, podemos florescer no jardim da nossa igreja. So that was preparation. Next is planting. Bom, isso foi a preparação do solo. O próximo é plantar. When a plant is uprooted from poor soil and then transplanted into rich, healthy soil, Quando uma planta ela é retirada de um solo pobre e transplantada para um solo rico, it sends down its roots and it flourishes and it bears fruit. ela lança suas raízes bem profundamente e ela começa a florescer e produzir frutos. This is like when we are converted. Isso é semelhante quando nós nos convertemos. So God uproots us from the unsatisfying soil of sin, E Deus nos tira daquele solo insatisfatório que era o pecado, and He sets us in the fertile soil of God's word. e Ele nos lança para um solo muito melhor, que é o solo da palavra de Deus. And then we're nourished by His Spirit and by His love, Então nós somos nutridas pelo seu Espírito e pelo seu amor. and we grow and we bear fruit. Então nós crescemos e produzimos fruto. And our goal in life is to glorify God. E o nosso objetivo na vida é glorificar a Deus. Next, we have to pull the weeds. Depois disso, nós precisamos arrancar as ervas daninhas. So the beauty of conversion is always accompanied by the shadow of sin. A beleza da conversão, infelizmente, é sempre acompanhada da sombra do pecado. I one time complained to a fellow gardener that it seems like the weeds grow faster than the good plants. Uma vez eu estava reclamando com uma amiga minha que era jardineira também e falando que as ervas daninhas sempre cresciam muito rapidamente junto com as plantas. And he reminded me, he said, well, if the weeds didn't grow, the good plants probably wouldn't grow either. E ela me lembrou que se as ervas daninhas não pudessem crescer naquele solo, provavelmente as plantas boas também não cresceriam. And I compare that to Satan planting his weeds in our lives when we are flourishing in God's word. Eu comparo isso com Satanás plantando as suas ervas daninhas nas nossas vidas, ao mesmo tempo que estamos florescendo para Deus. If we're not growing and blossoming, then Satan doesn't care. He will leave us alone. Se nós não estivermos florescendo e produzindo fruto, o diabo não se preocupa, ele nos deixa sozinhas. But if we are bearing fruits, Satan wants to get in there with his weeds. Mas se nós estivermos produzindo frutos, Satanás vai lançar ervas daninhas. So we need to work very hard to be watchful Então nós precisamos trabalhar muito duro para sermos vigilantes and to root out those weeds when they're still small. e para arrancar aquelas ervas daninhas enquanto elas ainda são pequenas. My grandfather was a very godly and serious and quiet and diligent man. O meu avô, ele era um homem muito diligente, piedoso homem de Deus e muito calado também. He was a chicken farmer and a carpenter. Ele era um fazendeiro que cuidava de galinhas, criava galinhas, e ele também era um carpinteiro. And he and my grandma had a big vegetable garden. E ele e a minha avó tinham uma grande horta de vegetais. They used to say, and this isn't literally true, but they would say that he would stand above the plants with his hoe
waiting for little weeds to pop up and then get them. Isso não é literalmente verdadeiro, mas as pessoas costumavam dizer do meu avô que ele era tão diligente que ele ficava em cima das plantas esperando que nascesse uma erva daninha para arrancar com a enxada. That's how we need to treat our sins. É assim que nós precisamos tratar os nossos pecados. Soon as they pop up, cut them off. Tão logo eles aparecerem, arranque-os. It seems like sometimes our weeds or our sins grow so much more fruitfully than the good plants. Às vezes pode parecer que as nossas ervas daninhas crescem com muito mais vigor do que as plantas boas no nosso coração. I've often thought about that. I think about a lot of these spiritual things when I'm in my garden. Geralmente eu sempre penso nessas coisas espirituais quando eu estou trabalhando no meu jardim. And I wish I were more like my grandpa because I usually let the weeds get so big that I have to deal with them. E eu gostaria de ser mais parecida com o meu avô, porque geralmente eu deixo algumas dessas ervas daninhas crescer tanto que depois eu tenho que lidar dolorosamente com elas. And letting those weeds get big is like being lazy and letting sin take over. As ervas daninhas, elas crescem quando você é preguiçosa e quando você não é vigilante em arrancá-las quando elas são pequenas. We need to be more like Zechariah and Elizabeth and be righteous. Nós precisamos ser mais parecidos com Zacarias e Isabel ao sermos diligentes. It says in the Bible that they walked in the commandments and the ordinances of the Lord blameless. Porque a Bíblia diz que eles andavam nos mandamentos e nos estatutos de Deus irrepreensivelmente. So if we are to fight those spiritual weeds in our lives, we have to recognize them and know what to do with them. Então, se nós queremos lutar contra essas ervas daninhas na nossa vida espiritual, precisamos reconhecê-las e combatê-las. So just as we're all different, we all have different weeds in our lives. Como nós somos pessoas diferentes, temos ervas daninhas diferentes nas nossas vidas. Our own personal sins and weaknesses are different than our sisters. Nossos pecados pessoais e as nossas fraquezas pessoais são diferentes das nossas irmãs. Some of us struggle with pride or materialism, Algumas de nós podem lutar contra o orgulho ou contra o materialismo, or coveting, or anger, or dishonesty, ou talvez contra a inveja, a ira ou a desonestidade, or laziness, or selfishness. ou talvez a preguiça e o orgulho próprio. You know what your sins are, and I know what mine are. Você sabe muito bem quais são os seus pecados, porque eu sei quais são os meus. And we each have to stand above that sin with the hoe and ready to dig it out when E it nós pops up. precisamos nos levantar e nos colocar sobre esse pecado com a enxada na mão e assim que ele aparecer, arrancá-lo rapidamente. If we let it go too long, then when we finally pull out this great big weed, it takes a huge clump of dirt and it leaves a scar. Se nós deixarmos ele crescer muito e demorarmos para arrancar, quando a gente for lidar com essa erva daninha do pecado, nós arrancaremos a terra junto e isso fará uma grande cicatriz. That's like our special sins when we wait too long so that they get too big. When we finally root them out, they leave a scar in our spiritual lives. Isso é semelhante àqueles pecados especiais nossos, que quando a gente demora muito para tirar, a gente arranca, mas deixa um grande buraco no lugar. So let's keep our own part of the church garden, our own personal part, well weeded and clean. Vamos manter então o jardim da nossa vida pessoal com Deus bem guardado e bem cuidado. I have some weeds in my garden that I call the great impersonators. Eu tenho algumas ervas daninhas lá no meu jardim que eu chamo de grandes imitadoras. I don't know what their names are, but they grow right next to the good plant and they look like the good plant. Eu não sei como é que elas se chamam, mas elas crescem bem do lado das plantas boas e o pior, elas parecem com as plantas boas. I have a vine called myrtle and there's a weed that just grows right with it and you have to look very close to distinguish between the weed and the myrtle. Eu tenho uma murta, é um tipo de trepadeira, que ela vai crescendo e justamente do lado dela rasteja um outro tipo de planta que quer parecer com ela. And I have daylilies and that's like a tall stalk and there's a weed that grows right next to it, just
standing there, right there, as if it's a daylily. E diariamente, ao lado da minha, ela tem também uma vinha na casa dela, uma parreira, ao lado dela começa a crescer também essa trepadeira e todo dia ela tem que arrancar ela da estaca. At first glance, you don't even notice it. À primeira vista, você não vai ver ela. And then when I see that plant, sometimes I talk out loud to those plants too. I say, hey, you don't belong there. Às vezes, quando eu vejo aquelas plantinhas, ervas daninhas crescendo perto da minha parreira, eu falo alto com elas e falo assim, ei, peraí, você não pertence a esse lugar não. Those are the great impersonators, and I tell them to get out. Elas são as grandes imitadoras e eu falo para elas, sai fora. But let's each examine ourselves and ask, am I a true plant of God's planting, or am I a great impersonator? Olha, vamos agora analisar os nossos próprios corações e ver se nós somos plantas verdadeiras nos jardins de Deus ou se nós somos grandes imitadoras. Do I blend in with the church as a weed, or am I truly a true living part of the church? Você está aí se misturando no meio da igreja como uma erva daninha ou você de fato é parte da plantação do Senhor? Well, I've got good news. A weed can't change what kind of a plant it is, but we can change who we are. Bem, eu tenho uma boa notícia para você. Uma erva daninha não pode deixar de ser erva daninha, mas nós podemos ser transformados no nosso interior. God can change us. Deus pode nos transformar. He can change us from a weed to a fruitful plant. Deus pode nos transformar de uma erva daninha para uma árvore frutífera. And when we're alive, there's hope. E enquanto nós estivermos vivas, há esperança. So he can do his masterful transformation and make us into a living part of the church garden. Então ele pode fazer a sua transformação magistral e nos fazer parte da igreja do jardim de Deus. There's another type of weed that sort of grows among the church sometimes. Há um outro tipo de erva daninha que geralmente cresce também ao longo da igreja. It's the weed of discontentment. É a erva daninha do descontentamento. It might make us look at our own church and think, I don't like this about our church, but other churches, I like them better. E geralmente as irmãs começam a olhar e falar assim, eu não gosto desse detalhe aqui na minha igreja, mas naquela outra igreja é bem melhor do que aqui. Or it might make us critical of other people in the church. Ou talvez nos faça críticas de outras pessoas na nossa própria igreja. And we might start talking around to others. E nós então começamos a fofocar isso com outras pessoas. We might start sowing seeds of discord. Nós podemos começar a semear sementes de discórdia. But there's a solution, an antidote to this. E há uma solução e um antídoto para isso. The first thing is to remember that we've set a vow to join ourselves to the church. A primeira coisa é você se lembrar que você fez um voto ao se tornar membro da igreja. And we're not allowed to leave and break that vow unless the church is preaching heresy. E nós não estamos livres para quebrar esse voto a menos que a igreja esteja pregando heresias. So if that's the case, then if they're not preaching heresy, then we're bound to the church that we have joined. Então, se a igreja que nós nos unimos não está pregando heresias, nós devemos permanecer onde nós estamos. But we don't want those to be bonds of slavery, we want those to be bonds of love. Mas nós não devemos estar ligados à igreja por laços de escravidão, mas sim por laços de amor. So if we're feeling discontent, the best way to fight that is to get involved. Então, a melhor maneira de você lutar contra o descontentamento é justamente se envolver. To be part of the solution instead of the problem. Você se tornar parte da solução ao invés de parte do problema. We jump in, we help other people. Nós pulamos para dentro e nós começamos a ajudar as outras pessoas. We get involved in the ministries of the church. Nós nos envolvemos nos ministérios da igreja. And we contribute whatever talents we have to the well-being of the church. E nós começamos a usar os talentos que nós temos para o bem-estar da igreja. And we do it with a very humble and prayerful and loving heart. E nós fazemos isso com um coração muito humilde, cheio de oração e alegre. And if we do that, something amazing will happen before our eyes. E se nós começarmos a fazer desse jeito, uma coisa maravilhosa vai começar a acontecer diante dos nossos olhos. The church will improve. A igreja vai crescer. That's how we'll see it. É assim que eu sempre vejo isso. Will the church ever be perfect?
Será que a igreja alguma vez será absolutamente perfeita? No, especially when we sinners are a part of it. Não, especialmente como nós, pecadores, somos partes dela. Will she have problems? Será que nós sempre teremos problemas? Yes, there will always be ups and downs in the church. Sim, sempre haverão altos e baixos numa igreja. Will the church triumph? Será que a igreja vai triunfar? Yes, the gates of hell will not prevail against her. Sim, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Should we love the church? Devemos nós amar a igreja? Yes, she's Christ's bride. Sim, porque ela é a noiva de Cristo. So, where there's growth in the church, there also needs to be pruning. Bem, quando há crescimento na igreja, precisa necessariamente acontecer a poda. Trials and difficulties are a way of us being pruned. Perseguições e dificuldades são a maneira mais frequente de nós sermos podadas. God is the one who does the pruning because we would never do it ourselves because it hurts. Deus é aquele que faz a poda, porque nós mesmas nunca faríamos, porque dói. He prunes us through accidents and hard times. Ele nos poda através de acidentes e através de tempos difíceis, Through personal problems and through losses, através de problemas pessoais ou de perdas que vocês têm, through interruptions and disasters. através de interrupções ou mesmo desastres. But God is the master pruner and He knows what He's doing. Mas Deus é o Senhor podador e Ele sabe muito bem o que está fazendo. And we usually come back bearing more fruit. E sempre nós voltamos dando mais fruto do que antes. You know how it is normally if a tree is overgrown, if you trim it back, it usually comes back more verdantly. Geralmente, quando uma árvore ela está crescendo toda desengonçada para os lados, se você apara ela, ela passa a crescer verticalmente de maneira correta. That's what God's pruning is like. É assim que a poda de Deus é parecida. He sends us trials, but we come back closer to Him and stronger in our spiritual life. Ele nos envia tribulações, mas através delas nós crescemos melhor diante dele. God's pruning can also be like a grass fire. A poda de Deus pode ser semelhante a um fogo sobre o mato. Everything looks charred and destroyed and dead. Tudo parece carbonizado e destruído e morto. But very soon new growth comes and it's better than it was before. Mas muito rapidamente, um solo melhor e um despontar melhor daquela grama vai parecer como se ela nunca tivesse sido queimada. Hebrews 12 verse 11 explains how we don't enjoy this chastening, but it's good. Hebreus 12:11 ensina que todos nós devemos participar disso. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido podados por ela, e fruto de justiça. So far in our church garden we've prepared and we've planted. E então, no nosso jardim da igreja, nós preparamos, plantamos, We've pulled the weeds and we've pruned. nós arrancamos as ervas daninhas e nós fazemos a poda. But after all that work, we still need to protect each other. Mas depois de todo esse trabalho, nós ainda precisamos proteger umas às outras. So in the house that we used to live in, we had this beautiful little dogwood tree. Então, na casa que nós costumávamos viver lá nos Estados Unidos, nós tínhamos uma planta muito bela chamada cornizo. And we had a great big bush that grew fast. E ela era e tinha também um grande arbusto que crescia rapidamente. And we had a little scrawny rhododendron bush next to the dogwood. E junto daquele cornizo, nós tínhamos um arbusto pequenininho chamado rododendro que crescia também. And one time we were gone on vacation and a helpful deacon had seen that the big bush was overgrown. E uma vez nós saímos de férias e um querido diácono da nossa igreja viu que aquele arbusto, ele tinha crescido fora de controle. So he and his wife came and trimmed it way back to almost nothing. Então vieram ele e a sua esposa e apararam aquele arbusto para deixar quase que no toco. Our house looked naked without that bush. A nossa casa parecia pelada sem aquele arbusto.
I was disappointed, but I knew it would grow back. Eu estava muito desapontada, mas eu sabia que ia crescer de novo. But then I later found out that they almost cut down that beautiful little dogwood tree. Mas depois eu também vi que esses diáconos zelosos, eles quase cortaram também aquele corniço muito bonito que eu tinha. And that was my favorite little tree. E aquela era a minha preferida arvorezinha. But then they said, well, that little rhododendron, we call it a rhodie, that little rhodie bush needs to be protected. E então eles me explicaram por que eles fizeram isso. Olha, aquele ródio pequenininho precisava ser protegido, todo tipo de arbusto. Protected from the winter snow and ice and wind. Protegido dos ventos frios do inverno e também do gelo e da neve. So they decided to keep the dogwood tree and not cut it down. Então eles decidiram manter o corniço e não cortar. So in one sense, the dogwood protected the little rhodie, Então, de uma maneira bem interessante, o corniço protegeu o pequeno arbusto. but in another sense, the rhodie protected the dogwood and saved its life. Mas, em outro sentido também, aquele pequeno arbusto protegeu o corniço e salvou a vida dele. So in our church garden, we protect each other. Então, no nosso jardim da igreja, protegemos uns aos outros. In Scripture, it talks about a plant not bearing fruit and that the gardener is patient with it. E na nossa igreja nós falamos, sorry, can you repeat it again? In Scripture, it talks about the plant not bearing fruit, and then the gardener is patient with it. Na igreja, na Bíblia fala, quando uma planta não está produzindo frutos, o jardineiro é paciente com ela. So he gives it fertilizer for another year Então ele dá fertilizante para o próximo ano. and digs around it E ele cava em volta to put air into the soil. para colocar ar no solo. And he gives it more chance to come to fruit. E ele dá mais chance para que ele possa frutificar. That's what we are to do to each other. We're to nourish each other É isso que nós devemos fazer umas com as outras, nutrir umas às outras, and teach each other e ensinar umas às outras, and love each other e amar umas às and outras, encourage each other. e encorajar umas às outras. We spoke yesterday also about Galatians 6 verse 2 to bear each other's burdens. Nós falamos ontem também sobre Gálatas, capítulo 6, versículo 2, sobre carregar os fardos umas das outras. And remember that means in the context in Galatians of someone falling into sin. We are to help bear their burdens. E lembre só que o contexto de Gálatas está falando de ajudar aquelas irmãs que caíram em pecado, e nós precisamos carregar os fardos delas. We encourage them, remembering that we are sinners too. Nós encorajamos essas irmãs pecadoras, lembrando elas que nós também somos pecadoras. So we all grow together in our church garden Então todos nós podemos crescer juntas no nosso jardim da igreja, with a humble and forgiving spirit, com um espírito de humildade e perdoador. and at the same time encouraging each other to greater levels of godliness. E ao mesmo tempo encorajando uns aos outros para degraus cada vez maiores de santidade. So we've looked at the purpose of blooming in our church garden, Então nós olhamos para o propósito de florescer no jardim da nossa igreja. and we've talked about rolling up our sleeves and getting to work. Então nós falamos também sobre arregaçar as mangas e entrar no trabalho. So now it all comes together and we'll talk about bearing fruit. E agora tudo se junta e nós vamos falar sobre produzir frutos. So when the Holy Spirit has released us from the bondage of sin Então quando o Espírito Santo ele nos liberta da escravidão do pecado and we're alive in Christ, free to serve him, e nós estamos vivas em Cristo e livres para servi-lo, and we hear God's word, then we grow. quando nós ouvimos a palavra de Deus, crescemos. So that comes out in our character and our conduct and in our conversation. E isso acontece no nosso caráter, na nossa conduta e na nossa conversação. So Galatians talks about the fruit of the Spirit, and I'd like to briefly talk about each one of those. Então Gálatas fala sobre os frutos do Espírito, e eu gostaria de falar brevemente sobre cada um deles. So you can follow along in Galatians 5 verses 22 and 23. Vocês podem abrir lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 ao 23. So what do these fruits look like as we bloom in our church garden? Bem, com o que esses frutos aqui se parecem quando nós florescemos no jardim da nossa igreja?
Love, which we've already talked about, is listed first. Amor, como nós já falamos, ele é listado em primeiro lugar. It's the root, and it's the one that nourishes all the other fruits. Ele é a raiz e é aquele que nutre todos os outros frutos. It was love that Jesus expressed as he died on the cross. Foi amor que Jesus expressou quando ele morreu na cruz. He died to pay for our sins. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. And it's the love that lives in us that feeds us and fuels us. É o amor que vive em nós, que nos alimenta e que nos dá o combustível, And moves us to show sacrificial love to our neighbor. que nos move a mostrar amor sacrificial para o nosso semelhante. We love others even though they might be unlovable, Nós amamos os outros, ainda que os outros não nos amem. because Jesus loved us when we were yet sinners and enemies. Porque Jesus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadoras e inimigas dele. The second fruit is joy, O segundo fruto é alegria. and that's more than just a happiness that goes up and down with life's circumstances. E é muito diferente de felicidade que vai para cima e para baixo de acordo com as circunstâncias da vida. Joy flows from our lives when we have a constant trusting in God. A alegria, ela flui das nossas vidas à medida que nós temos um constante deleite na presença de Deus. And when we feel His presence in our lives. E quando nós sentimos a presença dele nas nossas vidas. I don't know if you have a flower down here called a sunflower. Yes. Okay. Sunflower, it faces the sun. As it goes through the day, it turns its head and faces the sun. O girassol, ele sempre se volta para o sol e ele fica se movendo durante o dia inteiro na corrida do sol pelo céu, conforme ele vai mudando. That's what we should do, always following the Son, Jesus Christ. É isso que nós mulheres devemos fazer, sempre seguindo o sol que é Jesus Cristo. We look to Him for our light and our joy. Nós olhamos para ele para ter nele a nossa luz e alegria. And even in times of dreariness, we look to Him. E mesmo em tempos de sequidão, nós desfrutamos dele. Christian joy is contagious, even when our circumstances are dreary. A alegria cristã, ela é contagiosa, mesmo que as nossas circunstâncias sejam difíceis. And it's not something we can give ourselves, but we can ask God for it. E não é algo que nós podemos produzir de nós mesmos, mas nós podemos pedir a Deus que nos dê. And just like a beautiful flower smells beautiful, a Christian has this sweet savor, a sweet smell. Assim como uma bela flor, ela deve cheirar bem também, assim o cristão, ele deve exalar um bom perfume. And others are attracted to that sweet savor. E outras pessoas são atraídas por aquele perfume cheiroso. And they can be drawn to God through us. E eles podem ser conduzidos a Deus através de nós. And it can be just as simple as smiling at someone and encouraging them. E isso pode ser tão simples, irmãs, como sorrir para alguém ou dar uma palavra de encorajamento para alguém. The next fruit is peace. O próximo fruto é paz. Peace is a selfless calm in the face of opposition. Paz é uma tranquilidade, é uma tranquilidade que não se move diante de situações de ódio e de oposição. We follow the example of Jesus Christ, who had love and peace in his heart in the face of those hating him and crucifying him. Nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que manteve a paz diante daqueles que estavam o crucificando. You remember his words, "Father, forgive them, for they know not what they do." Vocês se lembram das palavras dele? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. And that's the peace that we can have from God. E essa é a paz que nós podemos obter de Deus. It comes from a security that says in my heart, I know God and it is well with my soul. Isso sempre vem de uma segurança na nossa alma que diz assim: eu conheço a Deus e tudo irá bem com a minha alma. So we weather the storms at church and at home, knowing that God is in control. Então não importa se as nossas tempestades são em casa, no lar ou na igreja, nós podemos manter essa paz. The next fruit is long-suffering or patience. O próximo fruto é longanimidade ou paciência. And that's perseverance in spite of adversity. E isso é perseverança apesar da adversidade.
That's what Jesus showed to the Jews, his own people, Foi isso que Jesus mostrou para os judeus, que era do próprio povo dele. as he continued to bring them the gospel, even though they were trying to trap him in his words. Quando ele continuamente levava a eles o evangelho, mesmo que eles quisessem apanhá-lo em alguma das suas palavras. And this patience is what Jesus shows to us today. E essa paciência é que Jesus mostra para nós hoje. So we are in turn to show patience with others, even when it's a burden to do so. Então nós somos chamadas a demonstrar paciência para outros, mesmo quando é difícil fazê-lo. If God, who is perfect, is so good and kind to us, then we need to turn that patience to other people. Se Deus, que é perfeito, é tão bom e paciente conosco, nós precisamos dar essa paciência também para os outros. We may need to serve others, even when they take advantage of us. Nós devemos servir os outros, mesmo quando eles quiserem tirar vantagem da gente. We may need to turn the other cheek. Nós sempre devemos dar a outra face. We may need to suffer long with a patient heart. Nós precisamos passar por aquilo com um coração paciente. I would like to say something about tough love in this context. Eu gostaria de falar uma coisa com relação à dureza e amor nesse contexto. Sometimes we have to show tough love to maybe family members. Às vezes nós precisamos mostrar um amor um pouco mais duro para membros da família. If they are entering into some sin or maybe abusing us or our children. Se eles estiverem passando por um pecado notório, ou talvez abusando de nós, ou talvez maltratando uma criança. If we keep just tolerating their sin and being patient with their sin, then it's actually allowing them to sin more. Se nós formos tolerantes com o pecado dessa pessoa, ou permitirmos que esse pecado continue livremente, eles vão aumentar nesses pecados. So tough love may be taking measures that may seem unkind but are actually good for the person sinning. Então, o amor severo, ele usa alguns meios que pode parecer duro para aquela pessoa que está pecando, mas que na verdade é verdadeiro amor e cuidado para com aquela pessoa. For instance, if someone is an alcoholic, you don't be kind or patient with them by giving them more alcohol. Por exemplo, se alguém for alcoólatra, você não está sendo gentil ou paciente com ele, dando mais álcool para aquela pessoa. Tough love would take that alcohol away. O amor severo vai arrancar aquele álcool do caminho daquela pessoa. But if you're in a situation that requires tough love, I can't answer all those situations here. Mas se você estiver numa situação que requer um amor severo, e eu não posso tocar em todas as envolvidas aqui, But I urge you to seek help from your church leadership. mas eu exorto vocês a buscar ajuda através dos líderes da sua igreja. So let's move on to the next fruit, goodness and kindness. Vamos ver o próximo fruto, que é bondade e gentileza. These two go hand in hand. Os dois vão lado a lado. So the kindness is the thoughts and inclinations of the heart and mind. Bondade são os pensamentos e as inclinações da mente e do coração. And the goodness is action that comes out of that. E a gentileza é a ação produzida por aquela bondade. So kindness permeates what we think and how we think. Então a bondade, ela permeia tudo aquilo que nós fazemos e pensamos. And goodness is doing what's right and what's kind and good. E gentileza é fazer aquilo que é bom e aquilo que é justo para as pessoas. They put the needs of others above our own. Isso é colocar as necessidades das outras pessoas acima das nossas próprias. So kindness percolates in our hearts. Então a bondade, ela perpassa o nosso coração. And goodness is poured out in acts of love. E gentileza é demonstrado em atos de amor. So it's shown by our words and our deeds, Então isso é mostrado pelas nossas palavras e pelos nossos atos. whether that person deserves it or not. Quer aquela pessoa mereça ou não. Because we have tasted such good things from Jesus and we don't deserve it from him. Porque nós já experimentamos coisas tão boas de Jesus que nós não merecemos. The next fruit is faith or faithfulness. O próximo fruto é fé ou fidelidade. This has two facets. Ela tem duas facetas diferentes.
So the first is we place our faith in Jesus. A primeira é que nós devemos colocar a nossa fé em Jesus. And we also have faith in and we trust God's goodness in us E também nós temos fé em Deus e confiamos na bondade de Deus para conosco and in others. e para os outros também. And then we have love in our hearts because of this faith, E então nós podemos ter amor nos nossos corações por causa dessa fé, as opposed to only trusting ourselves. que é o oposto de confiar sempre em nós mesmas. But the other facet of faith is to be faithful to God and to others. Mas a outra faceta da fidelidade é nós sermos fiéis aos outros, tanto quanto somos fiéis a Deus. To do what I've promised to do, Fazer aquilo que você prometeu fazer. and to do the work that's assigned to me, E fazer o trabalho que foi dado a você. and to be a trustworthy friend, E ser uma amiga confiável. and to be there for a neighbor when he needs me. E ser assim alguém próximo quando aquela pessoa precisar de você. The next fruit is meekness, and this is another fruit that flavors everything else, just like love. Esse fruto aqui da mansidão é um fruto que ele lança o sabor dele, ele tempera todos os outros frutos, como é o caso do amor. It's the humility that esteems others higher than myself. É a humildade que estima os outros maiores do que a mim mesma. When we're meek, we don't say me first, but we say you first. Quando nós somos mansas, nós não dizemos eu primeiro, mas nós dizemos você primeiro. We don't boast or promote ourselves, Nós não nos orgulhamos ou promovemos a nós mesmas, but rather, knowing that we're sinners, we boast about God and we promote Him to Him and our neighbors. mas ao contrário, sabendo que nós somos pecadoras, nós nos gloriamos em Deus e promovemos a glória dele. When we're meek, we're submissive to God and to those who are in authority over us. Quando nós somos mansas, nós somos humildes para com Deus e submissas com Ele e com aqueles que exercem autoridade sobre nós. Meekness flows from a heart that knows I don't deserve God. Mansidão flui de um coração que sabe que não merece aquele bem de Deus, But it realizes that all good gifts are from Him. mas que reconhece que todas as boas dádivas vêm dele. So meekness and humility go together, Então, mansidão e humildade andam juntas, and gratitude flows out of it. e gratidão é o fruto que elas produzem. So meekness shows itself when we serve others. Então, a mansidão, ela aparece quando a gente serve as outras. Someone mentioned to me yesterday that there's a lot of pregnant women in your church right now. Alguém me disse ontem que tem muitas mulheres grávidas aqui nessa igreja nesse momento. And if you're a pregnant mom and maybe you have another child or a couple children, then life can be challenging sometimes. Se você é uma mãe que está grávida e talvez tem outras crianças, bem, a vida pode ser desafiadora às vezes. So if there are maybe middle-aged women or older women in the church, Se vocês tiverem mulheres aqui mais maduras ou mulheres mais velhas na igreja, maybe they can reach out with a helping hand to some of these pregnant moms. talvez essas pessoas poderiam vir com uma mão amiga e ajudar essas mães que estão tão atribuladas. Bring them a meal and stay for a cup of coffee and chat. Traga a elas uma refeição, fique um pouco para tomar um café com elas e simplesmente converse. Or maybe help them take care of the kids so they can take a nap in the afternoon. Ou então talvez você pode ajudá-la a cuidar das crianças para que ela possa ter um pequeno sono de descanso à tarde. So look around and see how you can help each other. Olhe ao seu redor e veja a maneira como vocês podem ajudar umas às outras. The next fruit is temperance or self-control. O próximo fruto é temperança ou domínio próprio. We can only be self-controlled when God is in our heart. Nós só podemos ter domínio próprio se Deus dominar o nosso coração. So when we're under God's authority, then we want to live according to His word. Porque se nós estivermos debaixo da autoridade de Deus, nós iremos querer viver debaixo do controle dele. We say, "Oh, how I love Thy law, O Lord," Nós diremos, quanto amo a tua lei, ó Deus. and we turn our will over to Him. E nós entregamos a nossa vontade
a Deus. And we love to obey him even though we struggle sometimes. E nós amaremos obedecê-lo, mesmo que seja com dificuldade algumas vezes. So we want to obey. We don't do it to earn God's approval Nós queremos obedecer e não obedecemos para ganhar a aprovação de Deus or the praise of others, ou o louvor de outras pessoas. but we do it because we want to honor God and we love good and we hate evil. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus e nós amamos o bem e odiamos o mal. So all these fruits we've talked about have one goal, Então todos esses frutos que nós falamos deles agora têm apenas um propósito, and that's to honor and glorify God. e ele é honrar e glorificar a Deus. We love these fruits because they're beautiful in God's garden Nós amamos esses frutos porque eles são belos no jardim de Deus and they nourish us. e eles nos nutrem. And even though we struggle with it sometimes, E we mesmo que still nós- love to do those fruits. E mesmo que nós lutemos para dar esses frutos algumas vezes, nós amamos o que eles são. We each bear different fruits, but they're all good. Cada uma de nós produzimos frutos diferentes, mas todos eles podem ser bons. And they're all valuable in the church garden. E todos eles são extremamente valiosos no jardim da igreja. So just like with gardening, the end result is beauty and fruit. Então, exatamente como na jardinagem, o resultado final é beleza e é fruto. And that's what motivates us. E é isso que nos motiva. So in the garden of the church, the end result is the glory of God. E então, no jardim de Deus, o resultado final é a glória de Deus. And that motivates us to blossom and bloom in his garden. E isso nos motiva a produzir frutos e florescer no jardim de Deus. So now God has given us the fruit of the Spirit that we just talked about, Deus nos deu os frutos do Espírito que acabamos de falar. but he also made provision for the church that it continues on through the ages. Mas Ele também fez uma provisão para a igreja para que esses frutos pudessem continuar ao longo das eras. The church will last to the end of the world. He promises that. A igreja continuará até o fim do mundo. Ele prometeu isso. And that can be compared to natural fruits as well. E isso pode ser comparado aos frutos naturais também. Listen to Genesis 1, verse 12. Escute Gênesis 1, verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. So God made provision that the plants would be propagated, that they would continue. Deus fez um tipo de provisão através da qual as plantas seriam propagadas e continuariam. Some plants send up shoots like olives and raspberries. Algumas plantas, elas lançam brotos, como as framboesas e como as oliveiras. A small little plant appears on the ground next to the plant. E alguns desses brotos são plantinhas pequenininhas crescendo em volta daquela planta maior. Some have seeds like tomatoes and cucumbers. Alguns têm sementes, como os tomates e os pepinos. The seeds, I compare that to evangelism. Eu comparo essas sementes com o evangelismo. So our church garden is rich and we need to share it with others. Então o nosso jardim da igreja ele é muito rico e precisamos compartilhar com outras pessoas. That's what evangelism is all about. É isso que o evangelismo significa. Sharing our seeds and sharing our fruit with others. Compartilhar os nossos frutos e as nossas sementes com os outros. So we need to spread the word, spread what Jesus said, and spread the gospel. Então nós precisamos espalhar a palavra e espalhar aquilo que Jesus falou, que é o evangelho. He told the disciples to spread the gospel beginning at Jerusalem, which means beginning at home, Ele falou para os discípulos espalharem o evangelho começando em Jerusalém, e isso significa o nosso lar. and then to the uttermost parts of the earth. E então para as partes mais remotas da terra. So we need to plant seeds by telling others in our lives about Jesus and the gospel. Então nós precisamos plantar sementes falando para os outros a respeito do evangelho. We need to send up shoots by living a fruitful life. Nós precisamos lançar brotos através de viver vidas frutíferas, so that others notice and want to emulate us. para que outros também vejam esses frutos e queiram nos imitar.
We need to divide our riches and bring them to the mission field. Nós precisamos dividir esses frutos e levá-los para o campo missionário. We need to share the bounty of what God has given us with others. Nós precisamos compartilhar o tesouro que Deus tem nos dado com outras pessoas. If we don't share what we have, we'll stagnate and rot away. Se nós não compartilharmos o que recebemos, nós iremos estagnar e apodrecer. And the good fruit that we have will be tragically wasted. E o bom fruto que nós temos vai tragicamente perecer. So let's get to work and learn more about God's Word Então vamos ao trabalho e aprender mais da palavra de Deus. and get to work in our church garden and beyond. E trabalhar aqui no jardim da sua igreja local e além dele. Finally, Finalmente, gardening is hard work and we do get tired. jardinagem é um trabalho muito cansativo e nós ficamos cansadas. Yes, we need to rest. Sim, nós precisamos descansar. We need to nourish our own souls so that we have something to give to others. Nós precisamos, em algumas vezes, nutrir a nossa própria alma para poder nutrir a alma dos outros. But our rest here is always temporary. Mas o nosso descanso aqui nessa terra é sempre temporário. You remember the perennial plants? Você se lembra lá daquele jardim permanente? We are to be perennial plants here in God's garden. Nós precisamos ser plantas permanentes no jardim de Deus. No annuals allowed. We can't just last 1 year. We have to last longer. Nós não podemos ser aquelas plantas anuais que duram apenas por um ano, mas nós precisamos durar por muito tempo. We have to bear fruit every year as long as we live. Todo ano, tanto quanto a gente venha viver, precisamos produzir frutos. As long as we're able, let's be productive. O tempo que nós estivermos disponíveis e tivermos capazes, devemos produzir fruto. As we get older, we might need to rest more, but we still have a very important part in the church. À medida que nós envelhecemos, nós teremos que descansar um pouco mais, mas ainda temos uma grande porção de responsabilidade na igreja. If we're older, we can be like Anna. Se nós formos velhas, nós podemos ser como Ana. She served the church with prayer and fastings day and night. Ela servia a igreja com orações e jejuns noite e dia. The younger ones need the wisdom and from the experiences of the older women. As mais jovens precisam das experiências e da sabedoria daquelas que são mais velhas. So older women, share what you've learned in life. Então, mulheres mais velhas, comecem a compartilhar o que vocês aprenderam na vida. And younger ones, take that advice and take time to listen. E vocês, jovens, levem a sério esses conselhos e separem um tempo para aprender com as irmãs mais velhas. And ask advice of them and open up and talk with them. E seja uma pessoa acessível e converse com elas sobre esse tipo de coisa. You're a hand and foot to each other. Vocês são os pés e as mãos umas das outras. Remember to rest, but don't rest too long. Lembre-se de descansar, mas não descanse muito. Eternity will come when we can no longer work. A eternidade virá e lá você não precisará mais trabalhar. Don't be weary in well-doing. Não seja teimosa e demorada em fazer o bem, For in due season we shall reap if we faint not. porque na estação própria você vai florescer se você não desanimar. So let's each ask ourselves, how does my garden grow? Então vamos perguntar a nós mesmas agora, como é que está crescendo o meu jardim? Is the fruit of the Spirit seen in my life and in your life? Será que os frutos do Espírito podem ser vistos na minha vida e na sua vida? Let's pray every day that we can bloom in our church's garden. Vamos orar todos os dias para que possamos florescer no jardim da nossa igreja. And remember, stay close to the vine, Jesus Christ. E lembre-se, fique perto da vinha que é Jesus Cristo. And he instructed us in John 15 verse 5, E ele nos ensina em João 15, versículo 5. I am the vine, you are the branches. Eu sou a videira, vós sois os ramos. He that abideth in me, and I in him, Aquele que permanece em mim e eu nele, the same bringeth forth much fruit. esse dá muito fruto. For without me you can do nothing. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. And there's another verse that says, I can do all things through Christ who strengthens me. E há um outro verso que diz: eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Thank you. Muito obrigado.